tempo demora para montar toda essa logística para um jogo? Por exemplo, vai jogar Santos e Palmeiras. Vocês têm que saber quando. Quanto tempo antes tem que saber onde é que o local do jogo? Ou não muda muito isso? Na verdade, hoje a gente já estava em reunião, né? Eu já estava em reunião com os coordenadores do GCRIM, que são os desembargadores que cuidam disso, Dr. Miguel, Dr. Ribas. A gente já estava tratando isso hoje de manhã para justamente ter essa confirmação, porque independente do... Você tem que ter... Amanhã a gente tem uma reunião que nós vamos tratar dos 2 jogos. Você tem que esperar o jogo do Palmeiras e o Novo Horizontino hoje. Mas hoje, a reunião que nós tivemos pela manhã, você tem que trabalhar com as 2 possibilidades. Então, na verdade, o jogo pode ser esse primeiro domingo em Novo Horizonte, porque aí o Santos tem a vantagem sobre o Novo Horizontino. Ou o jogo seria... Mando do Santos, não sabemos aonde. E o segundo jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras tem... Vai ser no Allianz, tá decidido isso já? Sim, o Palmeiras vai jogar hoje. Vai jogar hoje lá, é verdade. Joga hoje lá. Hoje é a volta do Palmeiras para o Allianz. E o Palmeiras indo para a final, ele tem a vantagem, então ele joga o jogo de volta no dia 7 em casa. E aí define se é Novo Horizontino ou Palmeiras hoje. A polícia tem ela passa alguma orientação ou a federação que decide onde é, o clube pede, eu quero jogar em tal lugar, e a polícia pode vetar e falar, não, aí não vai jogar. Sim, na verdade aqui em São Paulo, né, eu vou falar aqui Vocês pelo decidem estado a de São parada. Paulo. Não é que a gente decide a parada, mas a gente tem um trabalho muito alinhado com a federação. Tá? Hoje, inclusive, eu estava conversando, o presidente, o Reinaldo, a gente tem um canal de comunicação 100%. A polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a gente fala entre nós e com a federação, e a federação fala com a gente. O Fábio, que é o diretor de competições, é uma pessoa profissional excelente, ele está sempre alinhado com a gente. Vou dar um exemplo, tá? Esse ano, nos Jogos da Copinha, ele fez uma reunião com as polícias para evitar, por exemplo, são muitos times, muitos jogos, e a maioria deles, pelo menos na primeira rodada, não acontece na capital. Então, por exemplo, Palmeiras estava jogando em Diadema e o São Paulo em São Bernardo. Irmão, com diferença de 1 ou 2 horas, vai dar confronto. Então, a matemática para dar confusão tá ajeitadinha. O transporte público é o mesmo, as vias de acesso são as mesmas. Então, a federação fez esse ano esse trabalho. E o ano passado, por ter acontecido isso, e foi exatamente com São Paulo e Palmeiras, a gente contou muito com a colaboração das 2 torcidas organizadas, as do São Paulo e as do Palmeiras. Tá? Eu queria até aproveitar aqui e mandar um abraço para o André da Dragões, que me mandou uma mensagem aqui, está acompanhando o programa. O André, para ele. O André é um cara que ele é focado 100%, ele faz um trabalho nacional e internacional também, porque na verdade eu lembrei agora, o ano passado quando o São Paulo foi jogar com o Tigre, que tinha dado aquela confusão desde 2012, né? Aquele problema, tal. O André foi alguns dias antes, nós estivemos lá para trabalhar com a polícia de lá, o André foi antes, fez contato com a torcida organizada. Então, o André faz um trabalho fantástico junto com o Claudinho da Anatorg, que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, e a gente está sempre junto. Tem que ter essa conversa. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, a polícia pode. Você recomenda à Federação Paulista que não faça um determinado jogo, num determinado horário, num determinado local, por conta... E eles costumam acatar isso. Com certeza. É sempre um trabalho, é sempre uma conversa muito aberta, muito tranquila, e a Federação costuma acatar tanto as decisões, as recomendações das polícias e do Ministério Público. Bom, a pergunta que todo mundo quer fazer é a história da torcida mista nos estádios, né? Quando Tanta pergunta que tem para fazer hoje. Quando que vai voltar? Se é que vai voltar? Eu tenho recebido informação agora a respeito do jogo, hein? Não deve ser aqui na Arena do Corinthians, não. Não? Entendeu? Quem que respondeu pra gente aí? Não, é uma fonte minha. Tá bom, né? Mas o que ela falou? É de algum clube? Boa tarde, Fábio, até me chama de Fábio, né? Porque, né? Como também haverá jogo do feminino amanhã na Arena da Neoquímica, né? Ah, sim. O pessoal que cuida do gramado recomendou que não façam mais jogos até o time voltar a jogar lá. Mas os presidentes ainda devem conversar. Aí eu perguntei para essa pessoa, o que você acha que vai acontecer? Não apostaria em outro jogo lá. Então o jogo... A tendência... é que seja na Vila Belmiro ou
Morumbi se o São Paulo ceder, mas o São Paulo já avisou que não vai ceder, certo? São Paulo já avisou. Então a Pode tendência... ser a Arena Barueri também, não sei se o Palmeiras... porque agora é do Palmeiras, né? É da Leila, não é do Palmeiras. Da Leila. Eu sei que a torcida do Santos também pediu para que esse jogo fosse na capital, para levar um público maior. Sim. E o Santos tem feito grandes festas aqui nos jogos, no Morumbi primeiro, agora em Itaquera. Mas aí, então agora a gente fica nessa dependência, né, de saber se vai ser... Aonde você vai passar a Páscoa. Aonde eu vou passar o domingo de Páscoa. Se eu vou para Santos... E as torcidas organizadas? Então, Sormani... Perdão, divisão de... Vamos deixar isso para daqui a pouco? Não, vamos deixar para já. Só lembrando que você também pode fazer a sua pergunta aí pelo Superchat. Leia as regras aí que o doutor vai responder as suas perguntas aí. E só antes dele responder, só lembra, Sormani, como é que começou isso, né? Essa proibição, porque isso aí já vem, o quê? De 30... muito tempo. 30 anos atrás, mais ou menos isso. 2016. Não, da divisão do estádio? Não, da torcida única é menos, né? Sim, 2016. É 2016, né? Que primeiro tirou as organizadas, tirou as bandeiras, vamos falar de tudo isso, mas responde aí a pergunta do Sormani primeiro. Isso. Sormani, em 2016, eu não estava à frente dessa delegacia, mas em 2016 o Poder Público, Ministério Público, aqui junto com a polícia, com o Poder Judiciário, isso virou uma recomendação para a federação que acata todos os anos a questão da torcida única. E, na verdade, como você falou no início do programa, a gente precisa entender o porquê que aconteceu aquilo, né? Eu não era o delegado da delegacia do futebol na época, mas a doutora Margarete e o doutor Paulo Castilho, eles viveram um momento que não é como hoje. Naquele ano, vocês vão lembrar, eram brigas... homéricas, né? Era uma... de verdade, a Praça Charles Miller ali no Pacaembu, ali virava uma praça de guerra. Não tinha diálogo do poder público com as torcidas, não tinha diálogo entre eles. Então, a gente que está de fora precisa entender, você precisa saber o porquê que aconteceu aquilo. Naquele momento, foi a melhor maneira que foi encontrada. Se fazia necessário aquilo, não tinha outro caminho que não aquele. E você tomar uma decisão dessa, imagina décadas você vivendo um futebol com duas torcidas. Eu crescendo no estádio, no meio a meio, ficava aquela disputa. Eu lembro que eu chegava na escola, no outro dia, ficou 7-4 dos gols cima, né? do Morumbi. Essa era a zoação de um com o outro, a brincadeira. E aí você vai, toma uma decisão daquela e se fez necessário. O que acontece que a gente vê hoje, porque aí o que aconteceu? Durante alguns anos ficou aquela crítica. A violência continuou e não resolveu nada. As brigas... O pessoal chama de falência da sociedade. Exato, vejo isso muito na televisão, alguns jornalistas rotulam dessa maneira. Você acha injusto isso? Sim, porque na verdade a polícia do estado de São Paulo... Mas eu não acho que isso é falência da instituição. Mas eles usam muito esse termo, é falência da sociedade do ponto de vista que nós somos incapazes de educar os nossos filhos de maneira que eles possam chegar no campo de futebol e conviver lado a lado. É isso aí. O problema não é da polícia. Exato. Mas de quem que é a culpa? Da polícia. Sim. Vamos lá. Eu vou só ir um pouco para frente, aí a gente volta. Se você voltar com duas torcidas e tiver uma morte, quem que vão culpar? Polícia. Você foi incapaz de fazer dar segurança. Hoje a gente faz jogo com uma torcida. De quem é a falência? Do Estado, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia. Então, na verdade, é uma questão de educação. E por que eu vou falar? Por que eu falei que eu ia voltar um pouco? Porque o trabalho que a gente faz hoje aqui em São Paulo, e eu chamei os presidentes das torcidas depois da partida da Supercopa, das torcidas do São Paulo e as torcidas do Palmeiras, não teve uma briga. Agora, recentemente, em Minas Gerais. Teve um episódio hotel, isolado. Né? Que mas no campo não teve nada. Não, e nem no deslocamento, Sormani. Foram 50 ônibus de cada torcida. Trajeto São Paulo-Belo Horizonte. Nós passamos a tarde do sábado com o 2º Batalhão de Choque, que também faz um trabalho exemplar para o Brasil, que, como a gente vai bastante lá, vem policiais do Brasil inteiro para fazer estágio lá, curso lá no 2º Batalhão de Choque. Nós passamos no sábado à tarde, nós tínhamos ido para BH antes, eu fui, as torcidas organizadas estavam lá,
A polícia também de Minas Gerais, o Ministério Público, fez um trabalho incrível. Por quê? Fizemos uma reunião prévia, todo mundo, olho no olho, todo mundo sentado, divisão de responsabilidades. Isso é o mais importante, que aí entra no que você falou. Hoje, a Lei Geral do Esporte, ela traz uma responsabilidade de todos, inclusive do organizador do evento, do torcedor, da torcida organizada e do poder público. Porque é de todo mundo a responsabilidade. Sim. Então, esse jogo, especificamente, foi um trabalho que eles tiveram muita participação e positiva. Eu passei o sábado à tarde com o Dr. Tales, do Ministério Público, fazendo o embarque das torcidas do Palmeiras, que saiu primeiro. Foram 50 ônibus, sempre dá problema em algum atraso, e durante a madrugada da torcida do São Paulo. Eu saí, passei em casa, tomei um banho, fui para o aeroporto e cheguei em BH para acompanhar a chegada deles lá com as polícias lá de Minas Gerais. E foi um trabalho incrível. E aí tem mais uma coisa, tinha a volta. Alguém ia perder. Na ida estava todo mundo empolgado, porque vale um título, um clássico, 2 torcidas depois de 2016. Então, indo direto à sua resposta. Eu, César torcedor, eu sou a favor de 2 torcidas. Nunca falei o contrário. Mas enquanto a gente não tiver um trabalho preventivo e de educação, fica complicado. Aí é que tá. Hoje as pessoas são intolerantes, cara. Você não consegue ver um cara com a camisa de outro time. Sim, mas, por exemplo, teve lá em outro estado, né? Qual que é a diferença? Por que fora de São Paulo... Porque lá foi possível e aqui não. Não, na verdade não é que lá foi possível. É o seguinte, a regra da Supercopa, ela é uma competição, um jogo, que vale um título, e é uma competição da CBF. E a Supercopa, por ser uma regra da CBF, ela traz 2 requisitos. Estádio neutro, então... Para esse torneio específico. Para esse torneio específico. E as torcidas metade. Então, mas no sentido, quando a gente falou assim, se lá foi possível, no sentido que se lá foi execuível realizar sem nenhuma morte, sim, etc e tal, sim. por que nós não começamos a fazer aqui? Mas na época eu falei isso. Não estou defendendo que tem que ser agora, eu quero só entender, porque acontece num dia, né? As torcidas também pensam isso. E foi um laboratório para a gente voltar a discutir isso. Isso foi dito para eles. Se vocês se comportarem, se não tiver nada, é o primeiro passo que se dá para voltar. Eles entendem isso e sabem que no passado tiveram muita culpa também. Tá? E também não é só culpa deles. Mas eles sabem que no passado tiveram muita culpa. Como eu falei, em 2016 não tinha diálogo entre as torcidas. Não tinha diálogo. Eu até postei uma foto no Instagram, daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu do lado dos 2 presidentes de torcida, da Mancha, da Independente, do André, da Dragões, do pessoal da infelizmente eles não têm controle sobre todos, né? Mas aí também, exato. Mas aí por isso que a gente sempre, essa foi uma linha nossa de trabalho da Polícia Civil, de que você tem que punir o CPF. Porque você tirar a faixa, você tirar um instrumento, pode até ser uma punição... Interditar o setor, né? Interditar o setor. O cara vai brigar igual. Ele vai no jogo de qualquer jeito. A gente não tem ainda, agora a Lei Geral do Esporte traz isso como obrigatoriedade em 2 anos, para as arenas que têm capacidade de 20 mil pessoas ou mais, a obrigatoriedade do reconhecimento facial. Como o Palmeiras faz. Como o Palmeiras faz.